A mãe estava no chão da cozinha, agarrando uma lata enferrujada com as duas mãos, tremendo, quando os filhos arrancaram tudo à força e riram da cara dela. Dinheiro de pobre não vale nada, disseram, contando as notas surradas enquanto ela chorava ajoelhada. Mas o que estava escondido atrás daquele dinheiro não era o que ninguém imaginava, e quando a verdade veio à tona, o chão sumiu debaixo dos pés de todos eles. O bairro do Ipiranga acorda devagar nos sábados de inverno. As calçadas ficam úmidas de garoa fina, os cachorros dormem enrolados nos portões e o cheiro de pão de queijo escapa pelas janelas das casas mais velhas, daquelas que ainda têm fogão a gás e panela de alumínio. É um bairro que guarda memória nas pedras, que tem história nos tijolos, que sabe o nome de todo mundo. Maria Aparecida. Teixeira conhecia cada rachadura na calçada da Rua das Azaleias, número 42. Sabia em que hora o sol entrava pela janela da sala e pintava o chão de um amarelo que ela chamava, em silêncio, de dourado de pobre. Sabia que a goiabeira do quintal do vizinho, seu Benedito, floria em agosto e que os pássaros chegavam antes do sol para comer. Ela havia aprendido ao longo de 67 anos que beleza não precisa de muito espaço para existir, basta ter olhos dispostos a enxergar. Naquela manhã de sábado, Maria estava na cozinha às 6h40, quando ouviu o carro parar na frente da casa. Reconheceu o barulho do motor antes mesmo de ver o veículo pela janela. Era o SUV cinza de Rodrigo, o mais novo, importado, com rodas que ele havia trocado no mês anterior, porque as antigas não combinavam com o estilo. Ela ficou parada um momento com a mão sobre o fogão, sentindo o calor da chama baixa sob a chaleira. Fechou os olhos. Respirou. Via algo na qualidade daquela chegada que não era certa. Não era a visita casual de um filho que vem tomar café com a mãe. Era outra coisa. Era o peso que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos anos. Aquela sensação de que quando Rodrigo aparecia era porque queria alguma coisa ou porque havia decidido algo e só vinha avisar. Maria tinha 67 anos e carregava-os com uma graça que não era vaidade. Era simplesmente a marca de uma mulher que havia sobrevivido à vida sem se dobrar completamente. O rosto tinha rugas que eram mapas de trabalho e de cuidado. As mãos calejadas e fortes eram as mãos de quem havia costurado durante décadas. Curvada sobre uma máquina Singer no quarto dos fundos, ponto por ponto, uniforme por uniforme, para que 2 filhos pudessem ter sapato novo no começo de cada ano letivo. O cabelo branco ela usava preso num coque simples, sem frescura. Óculos eram de farmácia e tinham um parafuso torto que ela consertava com um pedaço de fita adesiva há 3 meses, porque estava bom assim. Ela não era o tipo de mulher que se queixa. Nunca havia sido. Desde que o marido, Antônio, havia morrido de infarto fulminante 16 anos atrás. Maria havia assumido a casa, as contas, os filhos já adultos e a solidão com a mesma serenidade com que assumia qualquer outra tarefa. Com cuidado, com paciência, sem alarde. O que ela não havia dito a ninguém, exceto a vizinha Daisy, numa noite de confidências que parecia um sonho quando Maria pensava nela, era que havia sempre um plano. E o plano estava guardado num lugar que ninguém, nem mesmo seus filhos, imaginariam procurar. A chaleira apitou. Maria desligou o fogo, tirou 2 copos do armário e esperou. Rodrigo entrou sem bater. Daniele entrou atrás dele. E atrás dos vieram 2 homens que Maria nunca havia visto na vida, carregando caixas de papelão vazias, olhando para os cantos da sala com a displicência de quem está fazendo uma vistoria de imóvel e não de uma visita à casa da própria mãe. "Bom dia", disse Maria com a voz calma. Rodrigo não respondeu ao bom dia. Olhou para o relógio daqueles relógios que custam mais que um salário, e disse que precisavam começar logo porque tinha compromisso à tarde. Começar o quê? Maria não precisou perguntar. Ela já sabia. E eles sabiam que ela sabia.
mas ninguém disse nada por um longo momento, e nesse silêncio havia uma violência mais antiga que qualquer palavra. A casa vai ser colocada à venda, disse Rodrigo, de costas para ela, percorrendo a sala com os olhos, como se estivesse fazendo uma avaliação de mercado. Já conversamos isso, mãe. Você vai morar num quarto no Brás, perto da Daniele. É mais prático para todo mundo. Maria ficou parada ao lado da pia da cozinha. Tinha os dedos entrelaçados à frente do corpo, um gesto que ela fazia desde jovem quando precisava se segurar por dentro. Os olhos estavam secos. Não havia chegado ainda a hora das lágrimas. Não combinamos isso, ela disse. Você me apresentou uma ideia. Eu não concordei. Daniele suspirou com a impaciência de quem está com pressa e não tem tempo para drama. Mãe, não adianta complicar. A decisão está tomada. O corretor já esteve aqui. O imóvel já tem preço. Você não precisa se preocupar com nada, só ajuntar as coisas que importam. Esta casa é o que importa, disse Maria. Esta casa é um ativo financeiro que está parado, disse Rodrigo, virando para ela finalmente, com aquele sorriso que não chegava aos olhos que ele havia desenvolvido nos últimos anos. Você mora aqui sozinha, não precisa de tanto espaço, o bairro valorizou, faz sentido vender. Maria olhou para o filho mais velho. Olhou por um tempo que foi desconfortável, esse tipo de olhar que as mães têm e que os filhos adultos aprenderam a evitar porque nele há um julgamento que vai fundo demais. Rodrigo desviou os olhos. Eu preciso de tempo, disse ele. Os caras precisam começar a embalar hoje. Foi então que um dos homens com as caixas entrou na cozinha sem pedir licença e começou a olhar para os armários. Maria se mexeu instintivamente na direção do armário de baixo, aquele embaixo da pia onde ela guardava os panos de prato velhos e as panelas que não usava mais. E foi ali, naquele movimento instintivo de proteção, que Rodrigo viu. Que foi? Ele disse, os olhos estreitando. Nada, respondeu Maria. Mas já era tarde. Rodrigo havia visto o gesto. Embaixo da pia, atrás de um balde azul com rachadura e de um pacote de sabão em pó que estava ali desde o governo anterior, havia uma lata de goiabada predilecta, daquelas antigas, de 1 quilo, com a tampa amassada e a lateral enferrujada. A lata estava ali desde que Maria se lembrava, desde antes dos filhos crescerem, desde antes do marido morrer. Ela estava ali como um coração que bate fora do peito, guardado num lugar seguro, onde ninguém pensa em procurar. Rodrigo agachou e pegou a lata antes que Maria pudesse se mover. Ela estendeu a mão. Devolve. O que é isso? Perguntou ele, sacudindo a lata. Ouviu o barulho. Algo dentro mexia. Tem dinheiro aqui? Rodrigo. A voz dela foi baixa, mas havia algo nela. Um aviso. O tipo de aviso que a maioria das pessoas só reconhece quando já é tarde demais. Ele ignorou. Tirou o canivete do bolso. O mesmo canivete que o pai havia dado a ele aos 12 anos e que ele havia transformado num acessório de executivo, uma daquelas ironias que só o tempo cria. E forçou a tampa enferrujada. A tampa cedeu com um ruído de metal e memória. As notas caíram na pia, cédulas velhas, surradas, algumas dobradas em 4, amassadas como se tivessem vivido dentro daquela lata por tempo suficiente para tomar a forma do espaço. Rodrigo começou a contar com a desenvoltura de quem está acostumado a lidar com números e já sabe que aquele não é grande. R$ 340, disse ele depois de ouvir um desprezo na voz que ele nem tentou esconder. Olhou para a irmã que havia sacado o celular. R$ 340 na lata de goiabada. Daniele estava filmando. Ela tinha o celular na altura do rosto e ria com aquela risada que parecia performática mesmo quando era genuína. Aquela risada de quem passou tempo demais assistindo vídeo de internet e aprendeu que tudo pode virar conteúdo. Gente, ela disse para a câmera com o tom de apresentadora que ela usava quando postava histórias.
A minha mãe esconde a fortuna dela numa lata de goiabada. R$ 340, minha gente. A herança. Rodrigo jogou as notas molhadas sobre o chão. Dinheiro de pobre não vale nada, disse, e foi a frase mais crueldade que ela jamais havia dito, com a voz completamente calma, sem raiva, sem emoção, como se fosse apenas um fato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria ficou parada, olhando para as notas no chão. Depois olhou para os filhos. E então, devagar, com uma paciência que vinha de um lugar muito mais fundo que a resignação, ela começou a pegar as notas uma por uma. Demorou. As mãos tremiam um pouco, mas os dedos eram precisos. Por cédula, tirava do chão molhado e dobrava com cuidado, como se cada uma delas fosse uma palavra que merecia ser tratada com respeito. Não era o dinheiro que importava, ela murmurou, quase para si mesma. Daniele parou de filmar por um segundo. Havia algo no tom, não na fala, mas embaixo da fala, aquela frequência que a gente sente antes de entender, que fez um arrepio rápido correr na nuca dela. Algo estava errado. Algo no jeito que a mãe havia dito aquilo, sem acusação, sem mágoa visível, com aquela calma estranha que não era resignação, era outra coisa completamente diferente. O que você disse? Perguntou Daniele. Era o que estava atrás do dinheiro, disse Maria, sem olhar para eles. Continuou juntando as notas. Pela janela entreaberta da sala, Daisy Carvalho havia visto cada detalhe. Ela era vizinha de Maria há 30 anos. 30 anos de cerca dividida, de café da tarde, de segredo partilhado em noites que ficam. Tinha 55 anos, e o tipo de presença que as mulheres fortes têm, aquela presença que não precisa de volume para se fazer sentir. O cabelo ela usava solto, cheio de fios brancos que ela não se importava de esconder. Os olhos eram atentos, do tipo que registra antes de reagir. Ela havia visto o SUV cinza estacionar, havia visto os homens com as caixas, e havia entrado quando viu Rodrigo empurrar a mãe para que ela saísse do caminho dos carregadores que tentavam tirar o sofá da sala. Aquele sofá de courino verde que Maria havia comprado em 1998 e que estava tão gasto nos braços que mais parecia uma relíquia do que um móvel. O empurrão havia sido leve, a espécie de empurrão que quem faz diz que não foi nada, mas o tipo de empurrão que quem recebe carrega no peito por muito tempo. Daisy entrou pela porta dos fundos que estava aberta e foi direto para Maria, que estava de joelhos no chão da cozinha, a lata na mão, o avental florido amassado na cintura. Maria, ela disse baixinho, agachando ao lado dela. Você quer que eu ligue para o Dr. Marcelo? Maria fechou os olhos. Ficou assim por uns 3 segundos que pareceram muito mais longos que isso. Depois abriu. Via uma decisão nos olhos dela, que Daisy reconheceu imediatamente, porque conhecia aquela mulher como se conhecesse a si mesma. Está na hora, disse Maria. Liga para ele. Daisy assentiu, levantou e saiu para o quintal com o celular na mão. Antes de discar, fez outra coisa. Abriu as redes sociais e compartilhou o vídeo que Daniele havia postado 30 segundos antes. Adicionou apenas uma legenda. Esta mulher criou esses 2 filhos sozinha, costurando o uniforme 14 horas por dia. Merece mais respeito. Ela não sabia, naquele momento, que o vídeo chegaria a 200.000 visualizações antes do fim da tarde. O ato mais cruel veio quando Daniele pegou a lata do chão e caminhou até a porta dos fundos. Maria a viu fazer isso e sentiu alguma coisa se contrair no peito. Não de dor exatamente, mas daquele tipo de reconhecimento que acontece quando você percebe que alguém que você amou com tudo que tinha se tornou uma pessoa que você não reconhece mais. Daniele abriu a porta dos fundos e jogou a lata no lixo da rua. Jogou com uma indiferença que era mais violenta que qualquer gesto com força. Chega de apego à tralha, disse ela. Maria se levantou devagar, com a coluna curvada pelos anos e o queixo erguido pela dignidade que nenhum ano consegue curvar, foi até a calçada. Tirou a lata do lixo.
Limpou com a barra do avental, com aquela atenção cuidadosa que ela dava a tudo que considerava importante. Voltou para a porta. Rodrigo estava na soleira. Havia trocado a fechadura. Você não entra mais, disse ele. Já assinamos os papéis. Maria ficou parada na calçada, com a lata na mão, com o avental florido, com os R$ 340 no bolso do avental que ela havia guardado com cuidado depois de recolher do chão. O sol de inverno batia de lado, daquele jeito que faz o mundo parecer mais antigo e mais cansado do que é. De dentro da casa vinham os sons dos móveis sendo movidos, vozes dos homens desconhecidos discutindo o peso de um guarda-roupa. Ela olhou para a lata nas mãos. Por um segundo, o rosto dela fez alguma coisa que não era tristeza e não era raiva. Era quase o tipo de sorriso de quem sabe de um segredo que vai mudar tudo e está esperando apenas o momento certo para deixá-lo sair. Daisy chegou ao portão com o celular na mão. O Dr. Marcelo está a caminho, disse ela. Vai chegar em 40 minutos. Maria assentiu. Você quer sentar aqui comigo enquanto espera? Perguntou Daisy. Sim, disse Maria. E quero que você fique por perto quando ele chegar. Vai precisar de testemunha. Enquanto esperavam, sentadas no degrau da vizinha Daisy, com 2 xícaras de café que Daisy havia feito correndo, Maria começou a falar. Não com urgência, não com aquela necessidade de se justificar que a maioria das pessoas tem quando é injustiçada. Ela falou como quem finalmente pode dizer uma coisa que ficou guardada tempo suficiente para ficar pronta. Você sabe que eu nunca fui de guardar rancor, disse ela, as 2 mãos em volta da xícara quente. Sei, disse Daisy. Mas também nunca fui de deixar as coisas sem resposta, continuou Maria. Só que resposta tem tempo certo. Você não responde quando a emoção tá alta. Você responde quando tá com clareza. Daisy olhou para ela de lado. E agora você tá com clareza? Maria bebeu um gole de café. Tô há 6 meses. Daisy baixou a xícara devagar. 6 meses fazendo o quê, Maria? Assinando papéis, disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu era daquele tipo que não precisa ser preenchido. As 2 mulheres ficaram olhando para a rua, onde 2 pardais brigavam por uma migalha de pão na calçada. De dentro da casa de Maria vinham ainda os sons da movimentação, as vozes, o ranger de móveis arrastados. Eu vou te contar uma coisa que nunca contei para eles, disse Maria. Depois de um tempo. Conta. Quando o Antônio morreu, ela começou e parou. Engoliu seco. Não era fraqueza. Era apenas o peso natural de certos nomes em certos momentos. Quando ele morreu, eu fiquei com R$ 230 no banco, 2 crianças e aquela máquina Singer. O Rodrigo tinha 16, a Daniele tinha 13. Você sabe disso. Sei. O que você não sabe, o que ninguém sabe, porque o Antônio tinha vergonha e eu respeitei isso, é que antes de morrer, ele vendeu um terreno que a família dele tinha lá no interior. Um terreno que era a herança do pai dele. Ele vendeu e usou o dinheiro para quitar as dívidas que a gente tinha, para deixar a casa livre, para me deixar pelo menos um chão firme. Daisy ficou ouvindo. Mas aí, 1 ano depois que ele morreu, um homem veio bater na minha porta. Disse que o terreno que o Antônio havia vendido, na verdade fazia divisa com um outro terreno maior, e que essa divisa havia sido medida errado 30 anos antes, e que o terreno do Antônio era quase o dobro do que constava no papel. Disse que a construtora que havia comprado queria regularizar tudo e que me devia uma compensação pelo excedente. Meu Deus, murmurou Daisy. Eu não entendia nada de lei, disse Maria. Eu era uma mulher de 41 anos que costurava uniforme escolar, mas o advogado era honesto. Era o Dr. Marcelo, e ele me explicou tudo devagar, com paciência, sem me tratar como se eu fosse burra. Ela olhou para a lata que segurava no colo. A construtora era a Irmãos Galvão,
Eles estavam construindo no Morumbi naquela época, e a compensação que eles me ofereceram por aquele excedente de terreno foram 32 apartamentos a serem entregues em 7 anos. Daisy ficou imóvel. 32 apartamentos. 32, confirmou Maria. Entregues em 1995. Eu aluguei todos, em silêncio, sem fazer alarido, sem contar para ninguém, nem para os filhos, porque eu precisava entender primeiro o que tinha nas mãos. E depois, quando entendi, precisei entender o que fazer com isso. E o que você decidiu fazer? Maria olhou para a calçada, para a casa que havia sido fechada na sua cara, para a lata enferrujada que segurava como se fosse o coração de alguém. Decidi esperar que eles me mostrassem quem são, disse ela. Porque patrimônio você pode dar para qualquer pessoa. Caráter você só pode dar para quem entende o que é. O Dr. Marcelo Drummond chegou às 10h20 da manhã num Gol branco 2009 com um amortecedor barulhento e um adesivo desbotado de um time de futebol no para-choque. Tinha 72 anos e a aparência de quem não precisava mais impressionar ninguém. O terno era simples, de um cinza médio que já havia visto dias melhores. A pasta era de couro genuíno, dura e gasta, do tipo que carrega décadas de documentos importantes e não pede desculpa por nada. Ele havia sido parceiro de negócios do falecido marido de Maria antes de se aposentar. Havia sido quem explicou o contrato de 1987 para aquela mulher de luto com 2 filhos adolescentes, traduzindo jurídico em português e nunca cobrando mais do que o necessário. Havia acompanhado, ao longo dos anos seguintes, a transformação silenciosa daquela mulher que costurava uniformes em algo que o mundo ainda não conhecia, mas que ele via, passo, ganhar forma. Nos últimos 6 meses, havia trabalhado com Maria todas as semanas, revisando documentos, atualizando inventários, registrando uma decisão que ela havia tomado com a clareza de quem passou décadas preparando um momento sem pressa. Ele estacionou na frente da casa, desceu com a pasta, cumprimentou Daisy com um aceno e Maria com um abraço rápido e discreto. Então olhou para a porta fechada. "Eles estão lá dentro?" perguntou. "Estão", disse Maria. "Então vamos lá." Marcelo bateu na porta com 3 batidas firmes. A voz de Rodrigo veio de dentro com impaciência. "Tá aberto, pode empurrar." Marcelo empurrou. A sala estava pela metade. Caixas empilhadas nas paredes. Alguns móveis já cobertos com plástico. O quadro da última ceia, que havia estado na parede desde antes de Rodrigo nascer, estava inclinado, prestes a ser embalado. Os 2 homens com as caixas estavam ao fundo, no corredor. Rodrigo e Daniele estavam assinando algo numa prancheta. Levantaram os olhos quando viram o velho advogado entrar com a pasta e depois quando viram a mãe entrar atrás. "Mãe, eu disse que você não podia", começou Rodrigo. "Boa tarde", disse Marcelo, com a voz de quem está acostumado a ser ouvido em ambientes onde preferiria não precisar levantar a voz. "Meu nome é Marcelo Drummond. Sou advogado e representante legal da senhora Maria Aparecida Teixeira. Preciso de alguns minutos da atenção de vocês antes que qualquer coisa mais seja assinada ou movida aqui dentro." Rodrigo olhou para ele com o tipo de avaliação rápida que as pessoas fazem quando querem decidir se uma pessoa merece ou não ser levada a sério. Velho, terno gasto, pasta antiga. A conclusão que Rodrigo chegou foi visível no jeito que os ombros relaxaram, como se a ameaça fosse menor do que havia pensado. "Não sei quem chamou o senhor", disse Rodrigo, "mas essa é uma questão de família." "É exatamente por isso que estou aqui", disse Marcelo. "Família." Abriu a pasta, tirou um envelope e o estendeu para Rodrigo. "Peço que leia com atenção." Rodrigo pegou o envelope com a displicência de quem está fazendo um favor. Abriu, tirou as folhas, leu a primeira linha, parou.
Havia algo na qualidade do silêncio que se seguiu que era diferente do silêncio anterior. Aquele havia sido o silêncio pesado da crueldade que se sente orgulhosa de si mesma. Este novo silêncio era outra coisa. Era o silêncio de quem está lendo algo que o cérebro reconhece, mas se recusa a aceitar de primeira. "O que é isso?" disse Rodrigo, e a voz tinha perdido aquela solidez que havia tido a manhã toda. "Leia até o fim", disse Marcelo. Daniele se aproximou para ler por cima do ombro do irmão. Maria ficou parada perto da porta, com a lata na mão, com uma expressão que não era de triunfo e não era de raiva. Era de alguém que esperou muito tempo por um momento, e agora que ele chegou, sente apenas o peso real de tudo que ele significa. Rodrigo virou a primeira página, virou a segunda. Na terceira, parou de novo. "Isso não pode ser real", disse ele. "É totalmente real", disse Marcelo. "Está registrado em cartório, confirmado pela construtora Irmãos Galvão e auditado por firma contábil independente no mês passado. Os 32 apartamentos foram entregues em março de 1995, conforme contrato firmado em novembro de 1987. Todos estão devidamente registrados em nome de sua mãe. Todos estão atualmente alugados." Daniele deixou o celular cair. O celular bateu no chão de madeira com um estalo que soou mais alto do que deveria. Ela mal percebeu. Estava olhando para a mãe com uma expressão que tentava ser várias coisas ao mesmo tempo, e não conseguia ser nenhuma completamente. "Você sabia", disse Daniele. Não era pergunta. Era o tipo de afirmação que contém dentro dela toda uma história de quem acabou de entender que estava errado sobre algo muito fundamental. "Sabia", disse Maria. "Por quanto tempo?" "Desde o começo." O silêncio voltou. Desta vez, era o silêncio que vem depois que uma estrutura inteira de suposições colapsa. Era o silêncio de dois filhos adultos que estavam vendo pela primeira vez que a mulher que tinham chamado de pobre, que tinham filmado com notas surradas na mão, que tinham trancado do lado de fora da própria casa, era uma mulher com patrimônio estimado em mais de 8 milhões de reais. Rodrigo deixou as folhas cair sobre a mesa, encostou as mãos na superfície, baixou a cabeça. Ficou assim por um momento que ninguém interrompeu. Marcelo pediu licença e se sentou na única cadeira que ainda estava disponível na sala. Abriu a pasta novamente, organizou os documentos diante dele e começou a contar a história que Maria havia vivido em silêncio por quase 30 anos. O terreno havia sido de Antônio, o pai, herança do avô paterno, uma gleba de terras no interior de São Paulo que havia sido vendida às pressas para quitar dívidas após o infarto que matou o homem aos 50. E o que a família não sabia era que a medição original do terreno havia sido feita com erro cartorial em 1961. O que estava registrado no papel era quase metade do que o terreno realmente tinha. Quando a construtora Irmãos Galvão começou a regularizar os imóveis do entorno para construir no Morumbi, o erro veio à tona. A construtora, orientada por seu advogado, que era um homem honesto, num tempo em que isso ainda era possível no mercado imobiliário paulistano, procurou a viúva de Antônio para fazer a compensação correta. Maria havia recebido a notícia sentada nesta mesma cozinha, com Marcelo de um lado, com a xícara de café esfriando do outro e as contas de água e luz espalhadas na mesa porque aquela semana estava difícil. Ela havia escutado tudo sem interromper. Havia feito 3 perguntas. Quanto tempo para a entrega, qual o estado dos apartamentos e se havia algum risco legal. Marcelo havia respondido as 3 com clareza. Maria havia dito que precisava pensar. Havia pedido 3 dias. Voltou depois de 2 e disse que aceitava, mas que queria uma cláusula específica no contrato. Nenhuma publicidade, nenhum registro em nome que pudesse ser rastreado até ela além do necessário. A empresa de administração de imóveis cuidaria de tudo, e os valores seriam depositados numa conta que ela acessaria pessoalmente em silêncio. Marcelo havia cumprido.
Durante quase 30 anos, os aluguéis haviam entrado. Maria havia pagado em ordem cronológica. As dívidas restantes do marido, a faculdade de Daniele, o casamento de Daniele, o capital inicial para o negócio de Rodrigo, quando este havia pedido emprestado sem saber que estava pedindo à própria mãe, a reforma da casa depois das chuvas de 2010, e nos últimos 8 anos, o investimento discreto e sistemático num instituto que poucos no bairro sabiam que ela havia fundado. Ela pagou a faculdade de vocês com dinheiro desses apartamentos, disse Marcelo, olhando para Rodrigo e Daniele. O empréstimo que você pediu para abrir a empresa, Rodrigo, a que hoje fatura 6 dígitos por mês, esse capital inicial veio de sua mãe, que o repassou por meio de um terceiro, para que você não soubesse a origem. Rodrigo levantou a cabeça devagar. Havia algo no rosto dele que não era mais arrogância. Era uma confusão que vinha de baixo. Aquela confusão que acontece quando a história que você contava de si mesmo cede e uma história diferente começa a aparecer no lugar. Por que ela não me disse? Perguntou ele. A voz estava diferente, mais jovem, de alguma forma, mais assustada. Porque você não perguntou, disse Marcelo simplesmente. Daisy, que havia ficado parada perto da janela durante toda essa conversa, foi quem falou a seguir. Ela havia esperado o momento certo com a paciência de quem conhece a história toda e sabe que cada parte tem seu lugar. Você sabe o que é o Instituto Costura Viva? Ela perguntou, olhando para Daniele. Daniele sacudiu a cabeça. É uma organização que ensina costura, bordado, modelagem e empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Funciona em 2 endereços, um no Ipiranga e um no Brás. Já atendeu mais de 300 mulheres nos últimos 8 anos. Algumas abriram o próprio negócio. Algumas saíram de situação de violência doméstica porque tinham renda própria. Uma delas virou instrutora e agora ensina outras. Daniele ouviu. Quem fundou o instituto? Perguntou Daisy. O silêncio que se seguiu tinha um nome que ninguém precisou pronunciar. Maria estava parada ao lado da porta, com a lata enferrujada na mão, com o avental florido, com os óculos de farmácia e o parafuso torto com fita adesiva. Uma mulher de 67 anos, que havia costurado uniformes escolares por décadas e usado o dinheiro silencioso de 32 apartamentos no Morumbi para criar um lugar onde outras mulheres aprendessem o mesmo ofício que havia sido, para ela, ao mesmo tempo corrente e asas. Esta casa, disse Marcelo voltando à pasta, está registrada em nome do Instituto Costura Viva desde o mês de setembro do ano passado, 6 meses atrás. Ele olhou para Rodrigo com a neutralidade profissional de quem está apenas entregando informação, sem julgamento adicional. O contrato de venda que vocês acabaram de assinar, se é que assinaram, não tem valor legal. A casa não era mais propriedade pessoal de sua mãe na data em que foi assinado. Vocês não tinham autoridade para vendê-la. Rodrigo olhou para os papéis na prancheta, para a assinatura que havia colocado ali 40 minutos antes, para o homem desconhecido que lhe havia dado a prancheta, para a irmã, para a mãe. O chão desapareceu. Há mais uma coisa, disse Marcelo. Tirou da pasta a última folha. Colocou sobre a mesa com a mesma calma que havia mantido durante toda a conversa. Era um documento de 2 páginas, com o brasão do cartório no topo e uma série de cláusulas numeradas. Metade do patrimônio, disse ele, foi doado ao Instituto Costura Viva. Doação irrevogável, já registrada e processada. A outra metade está em inventário, disponível aos herdeiros, com uma única condição. Rodrigo e Daniele olharam para o documento. 200 horas de trabalho voluntário no Instituto Costura Viva, leu Marcelo. Documentadas, certificadas e verificadas pela coordenação do Instituto, cada herdeiro individualmente, não transferível, não substituível por doação financeira. 200 horas de presença, ensinando, ajudando, contribuindo com o trabalho.
Daniele abriu a boca. Fechou. Não há prazo? Perguntou Rodrigo, depois de um momento. Não há prazo, confirmou Marcelo. Pode levar o tempo que precisar, mas enquanto as 200 horas não forem cumpridas, o inventário não avança. Havia uma lógica na cláusula que era, ao mesmo tempo, absolutamente devastadora. Não era punição. Era, de alguma forma mais profunda, uma oportunidade. A oportunidade que Maria havia decidido dar a seus filhos de entender, pelo caminho mais difícil, o que havia feito. Ela planejou isso tudo? Disse Daniele baixinho. A pergunta não era retórica, era genuína. Era a pergunta de uma filha que estava vendo a mãe pela primeira vez com os olhos de alguém que não sabe tudo. Sim, disse Marcelo, com muito cuidado e muita paciência. Daniele olhou para a mãe. Maria estava olhando para ela. Não havia triunfo naqueles olhos. Havia apenas aquela tristeza profunda e velha demais para ter nome que havia estado lá desde o início da manhã, misturada agora com alguma coisa que era, talvez, esperança. Rodrigo se levantou da cadeira. Deu um passo em direção à mãe. Os braços começaram a se abrir, aquele movimento automático de quem foi criado numa casa onde abraço era a linguagem do pedido de desculpas. Maria deu um passo atrás. Não foi um gesto de raiva. Não foi um gesto de vingança. Foi apenas o gesto honesto de uma mulher que sabe que nem todo abraço chegou a tempo, que sabe que o corpo tem memória e que o peito dela ainda carregava o empurrão da manhã, ainda sentia o peso das notas jogadas no chão, ainda ouvia a risada de Daniele filmando as cédulas surradas, como se fossem motivo de vergonha. Mãe, disse Rodrigo. A voz quebrou no meio da palavra. Eu não fui embora, disse Maria, com uma voz que era firme e era triste ao mesmo tempo. Eu sempre estive aqui. Vocês que foram? Rodrigo parou. As mãos caíram ao lado do corpo. Ficou ali, de pé, no meio da sala da casa onde havia crescido, cercado de caixas e de plásticos e do cheiro de poeira dos móveis que estavam sendo embalados, e pela primeira vez em muito tempo, talvez em décadas, não soube o que dizer. Daniele pegou o celular do chão onde havia caído. Olhou para a tela. Viu as notificações. Viu o vídeo que havia postado. A mãe ajoelhada no chão, as notas surradas, o próprio riso, o comentário sobre a fortuna na lata de goiabada, com o contador em 112 mil visualizações e crescendo. Viu os comentários. Leu um, leu dois. Desligou a tela. O que ela sentiu não tinha nome ainda. Ia demorar para ter. Enquanto Marcelo conversava com Rodrigo sobre os passos legais seguintes, Daisy ficou com Maria na cozinha. As duas se sentaram à mesa pequena, aquela mesma mesa onde Maria havia tomado café sozinha todas as manhãs por 16 anos, desde que ficara viúva. A chaleira apitou de novo. Daisy levantou, preparou o café, voltou com 2 xícaras. Você vai ficar aqui? Perguntou Daisy. Claro, disse Maria. Esta casa é do Instituto, mas eu sou a fundadora. Tenho direito de uso enquanto quiser. Daisy deu uma pequena risada. Você pensou em tudo mesmo. Tentei. Maria envolveu a xícara com as 2 mãos. Daisy, você se lembra da Conceição? Daisy pensou. A que morava na rua de baixo, com o marido que... A mesma? Maria assentiu. Ela está no instituto há 2 anos. Aprendeu a costurar, virou instrutora, alugou um quarto sozinha no mês passado. Primeiro quarto dela, sem o nome de nenhum homem no contrato. Daisy ficou em silêncio por um momento. Quantas são assim? 31 que eu me lembro pelo nome, disse Maria. Mas tem mais. As instrutoras me mandam um relatório todo mês e eu leio todos, cada uma. Você lê os relatórios das 31 mulheres todo mês? Todo mês, confirmou Maria. Porque elas importam. Porque quando alguém importa para você de verdade, você faz o esforço de continuar sabendo quem ela é. Havia uma mensagem ali que as 2 mulheres sentiram sem precisar nomear. Era sobre os filhos. Era sobre o tipo de amor que se prova não pelo que se diz,
mas pelo que se faz quando ninguém está olhando, mês a mês, relatório a relatório, a ponto de uma máquina Singer no quarto dos fundos. Rodrigo saiu da sala com o documento na mão e foi para o quintal. Ficou parado debaixo da goiabeira do seu Benedito, que esticava os galhos para o lado de cada cerca. Ficou olhando para o papel sem ler, porque já sabia o que estava escrito. Ficou olhando para a letra do papel, como se a letra fosse a face de algo que ele havia evitado ver por muito tempo. A história que ele havia construído para si mesmo ao longo dos anos era esta. Ele havia vencido na vida pelo próprio esforço. Havia estudado, trabalhado, investido, arriscado. A mãe era uma mulher simples que havia feito o que pouco que tinha, e ele havia superado as limitações dessa origem através do próprio mérito. Era uma história confortável. Era uma história que o colocava no centro como herói. A história real era esta. Uma mulher havia costurado em silêncio, acumulado em silêncio, administrado em silêncio e ao longo de 30 anos havia colocado os recursos necessários nos lugares certos, nos momentos certos, para que o filho que ela amava pudesse construir a vida que havia construído. E esse filho havia passado a última metade dessa vida acreditando que a mãe era pobre, que a casa dela era o limite do que ela havia conseguido e que seu próprio sucesso era independente dela. Não era. Nunca havia sido. Rodrigo dobrou o documento. Sentiu uma dor no peito que não era física, mas que doía com a especificidade de algo físico. Era o tipo de dor que vem quando você percebe que foi pequeno demais para o amor que recebeu. Ficou parado debaixo da goiabeira por um bom tempo. Os pássaros cantavam. O seu Benedito, do outro lado da cerca, observava discretamente de dentro de casa. A rua seguia com seu barulho de sábado. Depois, Rodrigo voltou para dentro. Foi até a cozinha, onde a mãe estava sentada. Ficou parado na porta. Mãe, ela levantou os olhos. Eu tenho vergonha, disse ele. Não era pedido de perdão. Era apenas a verdade nua, dita por um homem que havia aprendido ao longo da vida a disfarçar a vulnerabilidade com arrogância, mas que estava, naquele momento, sem nenhum disfarce à disposição. Maria olhou para o filho por um momento longo. Depois, fez um gesto com a cabeça na direção da cadeira vazia. Senta, disse ela. Ele sentou. Enquanto dentro da casa as histórias eram recontadas e os personagens trocavam de posição, lá fora o mundo digital havia tido sua própria manhã. O vídeo de Daniele, a mãe de joelhos, as notas no chão, a gargalhada, o comentário sobre a fortuna da lata de goiabada, havia cruzado os algoritmos com a velocidade que as injustiças filmadas cruzam quando há algo genuíno nelas que toca uma memória coletiva. Daisy havia compartilhado com a legenda simples e direta. Outras pessoas haviam compartilhado de outras formas. Alguém havia reconhecido o bairro. Alguém havia reconhecido Maria. Uma mulher que havia sido aluna do Instituto Costura Viva havia postado uma resposta em vídeo contando o que o Instituto havia feito por ela. Pois outra. Às 4 da tarde, Instituto Costura Viva estava nos Trending Topics. Às 6, jornalistas estavam tentando contato com os telefones listados no registro da organização. Às 8 da noite, a história de Maria Aparecida Teixeira, a mulher que havia costurado uniformes em silêncio, guardado uma herança de 8 milhões de reais numa lata enferrujada de goiabada e fundado anonimamente um instituto para mulheres em vulnerabilidade, estava nos portais de notícia. Daniele, que havia se trancado no quarto dos fundos desde o início da tarde com o celular desligado, não sabia ainda o tamanho do que havia saído de dentro daquelas 4 paredes naquela manhã. Mas havia uma parte dela que suspeitava. A parte que tinha ouvido a mãe dizer, com aquela voz calma, que não era o dinheiro que importava, que era o que estava atrás do dinheiro. E atrás do dinheiro havia uma mulher inteira, que nenhum dos dois havia se dado ao trabalho de conhecer de verdade.
No dia seguinte, a construtora Irmãos Galvão recebeu ligação da imprensa. No dia seguinte a esse, o corretor que havia assinado o contrato com Rodrigo e Daniele na prancheta entrou em contato com o advogado deles para cancelar formalmente a transação, citando irregularidades no título da propriedade. Rodrigo não brigou. Não havia como. O documento era claro. A história do vídeo continuou crescendo por mais de uma semana. Não porque tinha sangue ou escândalo. Tinha algum escândalo, mas não era o tipo explosivo. Era o tipo lento, aquele escândalo que envergonha porque é reconhecível. Porque muita gente tem ou teve ou poderia ter uma mãe assim, e a pergunta que o vídeo fazia, sem precisar ser dita, era: o que você fez com o amor que recebeu? Rodrigo e Daniele foram fotografados por alguém quando saíram da casa naquele sábado. A foto circulou com as notícias. Em nenhuma das fotos eles estavam rindo. A coordenadora do Instituto Costura Viva, uma mulher chamada Irene Santos, que havia sido a primeira instrutora formada pelo Instituto e que administrava a operação dia com a eficiência de quem ama o que faz, deu uma entrevista curta a um portal de notícias. Falou sobre as mulheres que haviam passado pelo Instituto, sobre o que o ofício havia significado para elas, sobre a fundadora que nunca quis ter o nome nos cartazes. Ela dizia que o Instituto não era sobre ela, disse Irene. Era sobre elas, as mulheres que estavam aprendendo. Ela queria que a história principal fosse delas. A entrevista foi reproduzida em vários lugares. Alguém transformou um trecho em vídeo curto para as redes. Chegou a 500 mil de visualizações. 3 semanas depois da manhã do sábado, Rodrigo apareceu no endereço do Instituto Costura Viva, no Ipiranga, às 8 da manhã, com uma sacola de pão e uma garrafa de café que havia comprado numa padaria da esquina. Estava de roupa casual, sem o relógio importado, SUV cinza, que havia deixado na garagem e vindo de metrô porque foi o que quis fazer. Irene o recebeu na porta com uma expressão que não era nem calorosa nem hostil. Era avaliadora. Era a expressão de quem havia visto muita coisa naquela casa e sabia distinguir quem vinha por obrigação de quem vinha por alguma outra razão. "O senhor sabe fazer alguma coisa?" ela perguntou. Rodrigo pensou. "Cozinho razoavelmente bem. Tem 16 mulheres aqui que precisam de almoço às 12. Disse Irene. "A cozinha é ao fundo. Pode começar." Rodrigo foi para a cozinha. Nas semanas seguintes, ele foi voltando. Às vezes cozinhava. Às vezes ajudava com transporte. Às vezes ficava apenas ajudando a organizar materiais, ouvindo as conversas que aconteciam nas mesas de costura, aprendendo aos poucos o vocabulário daquele lugar. Os nomes, as histórias em pedaços que as mulheres contavam enquanto trabalhavam. Descobriu que trabalho feito com as mãos cria um tipo de silêncio diferente. O silêncio da concentração, da atenção, do cuidado. O tipo de silêncio que ele raramente havia experimentado porque havia passado a vida adulta num mundo de reuniões e planilhas e decisões que tinham peso financeiro, mas não tinham textura. Encontrou a mãe no instituto em quase todas as visitas. Ela estava sempre em alguma mesa, ensinando ou corrigindo ou simplesmente sentada ao lado de alguém. Eles não falaram muito no começo, mas estavam no mesmo espaço, e isso era um começo. Daniele demorou mais. Sempre havia sido a mais orgulhosa dos dois, aquela que encontrava mais dificuldade em engolir a humilhação de estar errada sobre algo que importava. Ela voltou ao instituto 6 semanas depois, não por obrigação imediata, mas porque havia passado um mês assistindo ao crescimento silencioso da história que havia saído daquele sábado e sentindo cada vez com mais clareza que havia um lado dela que precisava entender o que a mãe havia construído de verdade. Foi em dia de terça-feira, na aula de modelagem. Sentou no fundo, quieta, observando. Irene a deixou ficar sem fazer perguntas. Via uma mulher na segunda fila, jovem, uns 20 e poucos anos, com o cabelo preso num rabo de cavalo
e os olhos muito atentos, que cortava o tecido com uma precisão que denotava alguém que havia praticado muito. Daniele ficou olhando para ela um tempo. Depois, na hora do intervalo, se aproximou. "Faz quanto tempo que você está aqui?" perguntou. 18 meses, disse a mulher. "Comecei do zero. Nunca tinha pegado numa tesoura de costura antes. E agora?" A mulher sorriu. "Agora tenho 3 clientes. Faço ajuste de roupa em casa. No mês que vem, vou conseguir pagar o aluguel sozinha pela primeira vez." Daniele ficou olhando para ela. "O instituto mudou sua vida." "A Dona Maria mudou minha vida", disse a mulher, com uma simplicidade direta que não tinha vaidade. "O instituto foi o meio. Ela é a razão." Daniele saiu do intervalo com alguma coisa diferente nos olhos. Não eram lágrimas ainda. Eram o anúncio delas. Daisy Carvalho nunca havia querido estar no centro da história. Havia compartilhado o vídeo porque era o que havia para fazer naquele momento, a ferramenta disponível, a ação possível. Não havia calculado o tamanho do que viria depois, mas quando o tamanho veio, ela se posicionou onde sempre havia estado, ao lado de Maria. Respondeu às perguntas da imprensa quando Maria pediu que não quisesse falar. Coordenou as visitas quando o instituto ficou superlotado de pessoas curiosas. Organizou uma lista de espera para a próxima turma, quando as inscrições triplicaram em 2 semanas. Havia algo que Daisy havia entendido sobre Maria ao longo de 30 anos de vizinhança. Aquela mulher não havia nunca precisado do reconhecimento do mundo. O que ela havia precisado e que havia levado décadas para construir era um mundo onde o reconhecimento chegasse para as pessoas certas, para as Conceições, para as mulheres da segunda fila com os olhos atentos, para as que aprendiam o ofício e com ele aprendiam também que eram capazes. A única coisa que Daisy havia feito naquele sábado foi garantir que a história chegasse ao mundo antes que as caixas de papelão cobrissem tudo. O resto havia sido Maria. Havia sempre sido Maria. 6 meses depois daquele sábado de inverno, o bairro do Ipiranga tinha um novo detalhe na paisagem. Na calçada da Rua das Azaleias, número 42, havia uma placa pequena, de ferro fundido, que dizia apenas Instituto Costura Viva, sede fundadora. A placa não tinha o nome de ninguém. Era o que Maria havia pedido. A casa havia passado por uma reforma discreta, conduzida com o dinheiro do Instituto e com a participação ativa de Rodrigo, que havia colocado as próprias mãos no processo de pintura das paredes externas num sábado de novembro, ao lado de 2 dos homens que ele próprio havia contratado naquele sábado fatídico para embalar os móveis da mãe e que, ao saber da história completa, haviam se voluntariado para ajudar. A sala que havia sido parcialmente embalada era agora a sala de aula principal. O sofá de courino verde estava no mesmo lugar, agora com uma capa de tecido bordada por uma das alunas que havia aprendido ponto cruz nas primeiras semanas de curso. O quadro da última ceia havia voltado para a parede, mas ao lado dele havia agora um painel com fotos das turmas que haviam passado pelo instituto desde a abertura. Maria ensinava às terças e quintas. Chegava às 7h40, fazia café, arrumava as mesas e ficava até o fim. Era a fundadora, a instrutora veterana, a memória viva do lugar. As alunas novas demoravam para entender que aquela senhora de avental florido e óculos consertados com fita adesiva era a mesma mulher que havia virado notícia. Quando entendiam, ficavam em silêncio por um momento. Depois voltavam a costurar, porque era isso que se fazia ali. Costurava-se, aprendia-se, continuava-se. Rodrigo havia completado 186 horas. Faltavam 14. Não havia pressa. Havia continuidade. Ele e a mãe haviam tido, ao longo daqueles meses, conversas que nunca haviam tido antes. Não conversas de resolução rápida, do tipo que os filmes ensinam a esperar, em que alguém pede desculpa e a música toca e tudo fica bem. Eram conversas de longa duração, cheias de silêncio e de palavras que iam sendo encontradas aos poucos.
Conversas sobre o pai, sobre os anos em que Rodrigo havia crescido, sobre o que ele havia entendido e o que havia entendido errado. Maria ouvia, falava, não perdoava com facilidade porque perdão fácil é barato, e ela havia aprendido que o barato sai caro. Mas havia uma abertura nela que não havia existido antes. A abertura de quem decidiu que o futuro merecia mais atenção que o peso do passado. Daniele havia feito a primeira postagem sobre o Instituto 3 meses depois do sábado. Não era o tipo de conteúdo que ela normalmente postava. Não tinha filtro nem trilha sonora cuidadosamente selecionada. Era um vídeo simples, filmado com o celular na mão, de uma aula de costura, as mãos das mulheres no tecido, o som da máquina, a voz da mãe corrigindo um ponto com paciência. Essa é a minha mãe, havia escrito na legenda. Eu errei muito em como a tratei. Estou tentando entender o que significa fazer diferente. Não estou pedindo que vocês me perdoem. Só quero que saibam que ela existe e que o que ela construiu é real. O vídeo havia recebido mais de 1 milhão de visualizações. As inscrições para a próxima turma do Instituto tinham fechado em 48 horas. Daniele estava em processo de se tornar voluntária regular. Irene havia dito para ela que o talento para a câmera poderia ser útil para o Instituto, que documentar histórias era uma forma de costurar também, que cada ofício tinha seu fio e seu ponto, e que importava era aprender a fazer com atenção. Daniele havia pensado nisso por vários dias. Havia começado a filmar. No último domingo de julho, o Instituto Costura Viva realizou sua primeira formatura formal. 32 mulheres receberam certificados. 32, o mesmo número dos apartamentos. Maria não havia planejado que coincidisse assim. Às vezes a vida tem essa simetria que não é calculada, apenas reconhecida. Marcelo Drummond estava na primeira fileira, com o terno cinza de sempre, aplaudindo com a seriedade de quem entende o peso do que está vendo. Daisy estava ao lado de Maria, na mesa de honra, chorando abertamente, porque Daisy sempre havia chorado quando havia motivo e nunca havia tido vergonha disso. Rodrigo estava na terceira fileira. Daniele estava ao fundo, filmando. Maria ficou de pé na frente das 32 mulheres formadas e não disse muito. Nunca havia sido de discurso longo. Disse apenas o que havia pensado por muito tempo e que havia decidido dizer apenas quando estivesse pronta. Vocês entraram aqui com um ofício para aprender, disse ela, com a voz firme de quem fala de um lugar que conhece profundamente. Mas o que eu queria mesmo ensinar não cabia num ponto nem numa linha. Queria ensinar que as suas mãos são capazes, que o que vocês fazem tem valor, que dignidade não precisa de permissão de ninguém para existir, que quando você faz uma coisa bem feita, com cuidado, com atenção, com amor, isso fica. Isso sobra quando tudo mais passa. Fez uma pausa. Olhou para as 32. Vocês são o que fica, disse ela. O aplauso que se seguiu foi o tipo que não tem cálculo. Foi o tipo que sai de um lugar verdadeiro, que nasce num peito e passa para o outro, que vai crescendo não porque alguém pediu, mas porque havia razão suficiente para ele existir. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa estava quieta, Maria ficou na cozinha. Fez café. Sentou à mesa pequena. Colocou a lata enferrujada de goiabada na frente dela. Havia mandado reformar a lata discretamente. O ferrugem havia sido lixado, o interior lavado, a tampa consertada de forma que fechasse direito. Por fora estava quase igual. Uma lata velha, comum, do tipo que não chama atenção. Ela abriu. Dentro, no lugar das cédulas surradas, havia um novo papel dobrado em 4. Ela o havia colocado ali na semana anterior. Era uma lista. Nomes de 10 mulheres que ela havia identificado no bairro que precisavam do tipo de ajuda que o Instituto podia dar, mas que ainda não haviam chegado até lá. Era o próximo passo. Havia sempre um próximo passo. Maria dobrou o papel de volta, fechou a lata
e a colocou embaixo da pia, no lugar de sempre, por baixo do balde azul com rachadura. Depois, tomou o café até o fim, lavou a xícara e desligou a luz da cozinha. Lá fora, o bairro do Ipiranga dormia. Os pardais que brigavam pela calçada na manhã estavam recolhidos. A goiabeira do seu Benedito inclinava suavemente no vento. A placa de ferro fundido na calçada brilhava um pouco sob a luz do poste. Família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. E às vezes família é o que você constrói com as próprias mãos. Ponto por mulher, até que o que você construiu seja grande o suficiente para abrigar mais gente do que os que nasceram com você. Maria Aparecida Teixeira havia entendido isso aos 41 anos, sozinha numa cozinha com R$ 230 no banco e uma máquina Singer. Havia levado 26 anos para o mundo entender também.